E se eu te dissesse que o apocalipse já começou? O relógio do juízo final acaba de ser ajustado para o menor tempo da história. Guerras iminentes, avanço descontrolado da IA, mudanças climáticas fora de controle, tudo aponta para um colapso iminente. E o pior? A humanidade continua ignorando os alertas. Você sabia que 2024 foi o ano mais quente já registrado e que a ameaça nuclear está mais próxima do que nunca? O tempo está se esgotando, mas ainda há uma chance de reverter esse cenário. Se quer entender o que realmente está acontecendo e como isso impacta diretamente a sua vida, fique até o final deste vídeo. A verdade que ninguém está te contando pode mudar sua percepção do futuro. O apocalipse não é só coisa de filme ou profecia religiosa. Ele pode estar mais próximo do que imaginamos. E o mais chocante, por culpa nossa. A humanidade sempre brincou de roleta russa com o próprio destino. Desde guerras nucleares até a degradação ambiental, estamos acelerando o colapso global com nossas próprias mãos. Apesar de todos os alertas, seguimos ignorando os sinais evidentes. É como dirigir um carro com o tanque na reserva e insistir em não abastecer. Mas o que acontece quando o motor finalmente para? A história já provou que momentos críticos sempre trouxeram oportunidades de mudança. A pergunta é: vamos agir agora ou esperar o irreversível? Se ainda resta dúvida sobre a gravidade da situação, há um indicador que revela exatamente o quão perto estamos do desastre: o relógio do juízo final. Criado em 1947 por cientistas, incluindo Albert Einstein e Robert Oppenheimer, esse relógio não mede o tempo real, mas sim o risco de destruição da humanidade. A cada ano, ele é ajustado com base em ameaças como guerras, colapso ambiental e avanço tecnológico descontrolado. E acredite, nunca estivemos tão perto da meia-noite. No auge da Guerra Fria, em 1991, o relógio recuou para 17 minutos antes da meia-noite, um dos momentos mais seguros da história. Mas nas últimas décadas, a situação só piorou. A marca atual? O menor tempo já registrado desde sua criação. Mas o que exatamente aconteceu em 2024 para levar o relógio ao seu ponto mais crítico? Prepare-se para um dado que pode mudar sua percepção sobre o futuro. Em 2024, o relógio do juízo final foi ajustado para 89 segundos, antes da meia-noite. Nunca estivemos tão próximos do colapso. E isso não é teoria da conspiração. É um alerta baseado em fatos concretos. Esse ajuste reflete um agravamento global, tensões geopolíticas, avanço tecnológico descontrolado e mudanças climáticas irreversíveis. Pela primeira vez, os próprios cientistas responsáveis pelo relógio classificaram essa marca como um estado de emergência global. Antes, ainda havia alguma margem para evitar o pior. Agora, estamos praticamente na beira do precipício. E a ameaça não vem de alienígenas ou asteroides gigantes. Ela vem de nós mesmos. Uma das maiores responsáveis por esse cenário sombrio: as armas nucleares. Desde a criação da bomba atômica, o mundo vive sob a sombra da destruição total. Hiroshima e Nagasaki foram apenas o começo. Hoje, países como Rússia, China, Índia e Coreia do Norte investem bilhões em arsenais cada vez mais potentes. O perigo? Basta um erro de cálculo para o mundo acabar em minutos. Durante a Guerra Fria, a humanidade esteve à beira do extermínio mais vezes do que podemos contar. Um exemplo? A crise dos mísseis de Cuba, em 1962. Um submarino soviético quase lançou um torpedo nuclear contra o Zemguara. O único motivo pelo qual isso não aconteceu? Um oficial chamado Vasily Arkhipov decidiu desobedecer ordens diretas e impediu uma catástrofe. Agora imagine essa tensão nos dias de hoje, com tecnologia avançada e líderes imprevisíveis. A diferença? Agora um ataque nuclear pode ser iniciado com o toque de um botão.
o relógio do juízo final já passou por períodos em que o tempo parecia regredir. Em 1984, por exemplo, ele foi ajustado para 3 minutos antes da meia-noite, devido à escalada de tensões entre EUA e União Soviética. O mundo estava à beira de um conflito total, mas em 1991, com o fim da Guerra Fria e tratados de desarmamento, o relógio recuou para 17 minutos antes da meia-noite. Parecia que a humanidade tinha aprendido a lição. E, infelizmente, esse otimismo não durou muito. Cada novo conflito reacende a chama da destruição. E os embates atuais, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, estão empurrando o planeta para um ponto de não retorno. Se armas nucleares já eram um problema, agora temos algo ainda mais imprevisível: a inteligência artificial. O que antes parecia ficção científica já está acontecendo. Sistemas autônomos estão sendo usados em segurança, economia e até operações militares. Drones assassinos, algoritmos de guerra e armas que tomam decisões sem intervenção humana já são uma realidade. O que acontece quando um sistema desses falha? O perigo não é só o que a IA pode fazer, mas o que pode acontecer se perdermos o controle sobre ela. Se tudo isso já parece preocupante, há ainda outro fator crítico. O próprio planeta está gritando por socorro. 2024 foi o ano mais quente já registrado. Ondas de calor, incêndios descontrolados, furacões e escassez de água não são eventos isolados. São sintomas de um sistema que está desmoronando. O mais assustador? A crise climática não é só ambiental. Ela também é um fator de guerra. Regiões inteiras estão se tornando inabitáveis, forçando milhões de pessoas a migrarem, aumentando conflitos e instabilidades políticas. O relógio do juízo final não foi criado para prever o futuro, mas para alertar a humanidade de que ainda há tempo para mudar. O problema? Estamos ignorando os sinais. O futuro não está escrito. Podemos agir agora para afastar os ponteiros da meia-noite. Governos, empresas e indivíduos têm um papel essencial nisso. Energia renovável, desarmamento nuclear e controle da IA não são ideias utópicas. São necessidades urgentes. A pergunta é: vamos continuar ignorando os alertas ou finalmente vamos agir? O tempo está correndo e a escolha está em nossas mãos. O que vem agora? O Apocalipse não é um conceito religioso ou uma teoria absurda. Ele já está acontecendo diante dos nossos olhos. A única diferença entre um desastre inevitável e um futuro diferente é o que escolhemos fazer a partir de agora. E você? Vai ser apenas um espectador da destruição ou parte da mudança?